Começa agora mais um Momento Dynami, um podcast de quem vive a intensidade do esporte, seja o triatlo, a natação, o ciclismo, a corrida ou qualquer outra modalidade esportiva. E para você que também, assim como eu, gosta de compartilhar momentos com pessoas especiais, com um bom vinho, no Momento Dynami a gente vai trazer personalidades do esporte e profissionais que levam a garra, a força, a determinação para a sua vida, seja ela pessoal ou profissional. E hoje ao meu lado a gente tem uma estrela do triatlon, do ciclismo. Carol Bilato está aqui comigo hoje. Um prazer te receber. É uma honra a gente poder trazer o empoderamento feminino, trazer essa imagem da mulher dentro do esporte, que tem crescido, que tem trazido muitas lições, muitos incentivos para as pessoas no triatlon que acham que é uma modalidade masculina, mas, cara, a mulherada tá voando, cara, voando. Seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui comigo. Hoje a gente vai bater um papão, hein? Eu que agradeço essa oportunidade, é uma honra para mim estar aqui, é muito recíproco esse carinho, a gente se conhece faz pouco tempo, mas o esporte ele une muito, né? Então a gente tem aí alguns princípios que juntos vão levar a Dynami e o esporte a mais alavanca ainda possível. Ô, cara, eu falo que assim, a galera do triatlon, cara, quando a gente se conhece, a gente vira uma tribo, né, cara? Sim. É um negócio, uma conexão que a gente vai e tal, e de repente a gente conecta com o outro e a gente tá todo mundo junto e tal. Como surgiu a ideia do triatlon na sua vida? Como tudo começou? Tudo começou também com exemplos, vendo outros atletas fazendo as modalidades. E eu me inspirei no meu irmão, que já fazia triatlo. Eu sou de Limeira, interior de São Paulo, né? E lá tem muito triatleta. E eu comecei a ir assistir provas, né? Quando meu irmão competia. E aquilo foi me deixando curiosa para fazer. Eu já nadava, comecei a correr. Eu falei, eu quero fazer uma provinha. Meu irmão me deu uma bicicleta, falou, faz uma prova então. E desde lá, 2016, eu nunca mais parei. Então foi de ver outras pessoas treinando e competindo, aquele êxtase, né, aquela adrenalina de finalizar uma prova, que me deu vontade de começar no triatlo. Sensacional. Carol, pra gente poder continuar nesse nosso bate-papo, você concorda de eu abrir um vinho pra gente, né, ir tomando e conversando? Com certeza. Então eu separei um Vamos lá. vinho que eu acho que de todas as criações que a gente fez, né, dos 21 espumantes, um suco de uva e 21 vinhos, um espumante e um suco de uva, eu trouxe um vinho que eu acho que tem uma conexão total com você, principalmente recente aí que a gente vai bater um papo ligado ao ciclismo, que a gente vai provar aqui, então eu vou pegar pra gente tomar. Pode ser? Pode ser. Ó, então eu trouxe o Dromas, que é a palavra é a pronúncia da palavra ciclismo em grego, que tem toda a conexão com o projeto da Dynami, porque a palavra triatlon ela vem de uma origem grega. E a gente usou essa ideia, essa narrativa para todos os rótulos. Então a gente pegou o mar, a represa, o ciclismo, a corrida e traduzimos isso para grego. E a pronúncia dessas palavras acabaram virando o nome dos vinhos. Então a gente trouxe o Dromas, que é a hold, né? É a pronúncia hold em grego para a gente provar, que eu vou abrir aqui para a gente experimentar. É um blend de uvas tintas, é uma mescla de uvas que vieram da Serra da Mantiqueira e outra parte das Serras Gaúchas, que a gente fez esse blend. Você vai ver que ele é muito frutado, é um vinho que combina muito bem com massas, com carnes, principalmente massas condimentadas. É um vinho que ele tem um aroma de frutas vermelhas muito intenso e que tem uma... Traz aqui um pouquinho essa taça para mim. E uma cor muito presente em taça. Que a gente vai falar um pouquinho sobre ele ao longo do nosso bate-papo. Saúde. Saúde. Ó.
Ele é um blend de Merlot com Syrah e Cabernet Franc. Então, se eu pegar o Merlot e o Cabernet Franc, que são uvas mais leves, ela traz essa suavidade para o vinho, e o Syrah essa potência, né? Então, ao longo do nosso bate-papo, esse vinho, o legal do vinho é a única bebida viva que existe. E quando a gente fala de bebida, é uma bebida que ela se transforma, é uma bebida que ela evolui conforme ela está aberta. Então o vinho vai respirar, isso vai se transformar. Ao final do nosso podcast, a gente vai estar tomando um vinho que não é esse que a gente está tomando agora, né? Que ele vai evoluindo. Então vai ser um papo longo, né? Para a gente poder conhecer. Dentro aí das provas que você já fez ao longo da sua carreira, qual que foi a prova que você teve assim, falou assim, cara, essa daqui vai ficar gravada pro resto da minha vida, é a que eu levo aqui no fundo do meu coração, é o meu xodó. Qual que é a sua prova xodó? Ironman Brasil 2019, com certeza. Foi a minha estreia na distância, né? Então eu fui para a prova muito determinada do que eu ia fazer lá dentro da natação, do ciclismo, da corrida, mas assim, sem muita pretensão de ganhar a prova, né? Por ser uma estreia, eu sempre tive uma cabeça muito boa para fazer prova, né? E então a minha ideia era, eu tinha em tempo que eu queria fazer o sub-10, mas assim, não, eu tenho noção da minha capacidade, mas por ser uma estreia, eu queria fazer a prova bem, né? Então, eu fui muito relaxada para a prova, cabeça muito zen, não fiquei nervosa, treinada, eu fiz um ciclo perfeito, né? Eu vim treinando durante 1 ano para fazer essa prova, praticamente, desde quando eu decidi fazer o Ironman. E tudo encaixou, né? Comecei a nadar, encaixou perfeito, a transição não me perdi em nada, o ciclismo, fiz a minha prova no ciclismo, bastante meninas me passaram no ciclismo, e aí você vem aquela dúvida, né? Eu treinei para tanto e agora eu passo, acelero, fico, faço minha prova. E eu tive essa paciência, essa resiliência de fazer o que eu estava treinada ali, de não me apavorar, e foi aonde eu ganhei a prova ali, porque a hora que eu pus o pé no chão para correr, eu estava zeradinha, e foi onde eu passei. Flutuando, né? E aí eu consegui passar as 4 meninas que tinham me passado no pedal. Então ali com 20 quilômetros de corrida, eu já estava bem aberto em tempo, né? Já sabia que a prova, já sabia que eu não ia quebrar. Eu falei, eu não vou quebrar. Eu estava bem correndo até um pouquinho abaixo do que eu queria. Fiz a maratona super legal. E meus pais estavam lá também assistindo a prova, nessa estreia, né? Foi uma prova muito... E a emoção de estar lá. É muito emocionante, a torcida, e passa um filme na sua cabeça, né? De todo mundo que treinou junto, de todo mundo que torceu, todo mundo que incentivou eu estar ali, né? Porque quando a gente faz uma prova, a gente não tá sozinho, né? Tem a tribo, né? Tem a tribo. Então, enquanto eu estava correndo, eu pensava em todas essas pessoas que estavam ali fazendo parte, né, desse momento. E então foi a prova que mais marcante. Marcou. Que Carol, faz parte da minha história. A gente já bateu um papo aí com outros triatletas, né? Rafael Fossarella, Adriano Bastos e tal. E eu perguntei para eles, fiz uma pergunta para eles que eu queria fazer para você também. Essa galera que está entrando no triatlon, né? Conhecendo a modalidade agora. Para você, qual que foi, das 3 modalidades, qual que você acha que é a mais desafiadora, a mais difícil para essas pessoas que estão entrando no triatlon agora, que vão encarar aí pela frente? Aí? Qual que é a modalidade mais, que você, na sua opinião, mais difícil? Olha, eu acho que em questão de dificuldade técnica, eu acho que é a natação. A natação, ela bloqueia bastante, né? Então, a pessoa ela tem que encarar águas abertas, né? Quem está só acostumado com piscina, a hora que entra, tanto numa lagoa ou no mar, você não vê fundo. Então, isso causa um pouco de fobia, né? Então, acho que a natação, ela quebra um pouquinho isso. A pessoa tem que treinar bastante em águas abertas, porque ou você nada, ou você não consegue fazer o triatlon, né? Então, a pessoa que está entrando, tentar dosar, né? Fazer
a natação em piscina, mas também e criando o hábito de fazer a natação em águas abertas, até encarar umas provinhas de maratona aquática. Essa vivência de águas abertas é diferente, totalmente diferente de piscina. Alguma dica? Que dica que dá pra essa galera aí que tá entrando, tipo, esse treinamento em águas abertas? E é unânime, tá? O Rafael falou a mesma coisa da natação, o Adriano falou a mesma coisa da natação. Para mim também foi o maior desafio foi a natação. Eu acho que se não for se não for uma pessoa que venha da natação, que entre no triatlon, eu acredito que a maior dificuldade sempre seja a natação, porque não é algo que a gente está no nosso dia a dia. Diferente, é um um meio meio líquido. diferente, Exato. né? Meio A líquido. posição. Então, assim, a minha dica é procurar um profissional, um professor de natação, esquece planilha. Eu acho que você precisa ter um professor do lado, na borda da piscina, para te ensinar, né? Como nadar primeiro, né? Para você ir criando esse hábito dentro do meio líquido, né? E procurando realmente provinhas de 700 metros, tem maratonas de 1 quilômetro e se adaptando a esse meio líquido. A largada também, né? Uma prova, não só a prova de triatlo, mas a prova de maratona aquática, tem aquela questão de você sair correndo, entrar no mar, ou você faz já dentro da água, você tem que saber boiar. Então, tem algumas coisas que você tem que aprender, não ir direto para uma prova de triatlon, né? Tem questão de óculos, o óculos que você usa não é o mesmo que você usa para a piscina, você pode errar isso na prova. Se você for com óculos escuro, que tem uma visão curta, você não vai ter, você precisa de amplitude, um óculos 360, exato, né? Um óculos de uma lente às vezes clara ou amarela. Então, assim, é procurar um profissional da área de natação para te orientar e fazer vivência. Tem vários profissionais, né, da área que fazem oficinas, né, que fazem oficinas para triatleta em águas abertas. Pô, ajuda pra Então, a minha caramba. dica é realmente procurar esse profissional. Porque o ciclismo, às vezes você tem uma insegurança de estar na pista, mas você treina no rolo. Uma prova de triatlon, você vai pedalar sozinho, você se vira. A corrida, ou você está na esteira ou você está na rua, você também se vira. Mas a natação não existe se virar. Se vira, não dá. Não tem como. Ou você sabe nadar, ou você não consegue fazer uma prova de triatlon. Ela vai te barrar e você vai voltar. É o primeiro corte, né? Já começa Primeiro ali, né? corte. E uma coisa que eu vejo muita gente errando, a pessoa de cara já quer usar roupa de borracha. A roupa de borracha, ela sufoca. A pessoa que tem um pouquinho de fobia vai esquentar muito a temperatura do corpo dela, a frequência cardíaca vai subir. E aí entra naquele pane de nadar, respirar e aí vai ferrou. querer fazer aquela largada junto. Então, primeiro... Aí acelera mais ainda, batimento cardíaco lá em cima, a respiração, não vem ar. Exato. Então, deu ruim. ela vai ajudar a flutuar um pouquinho, ok. Só que ela vai esquentar você, sua temperatura corporal vai subir e vai te dar mais... Eu tenho alunas que treinam lá comigo que chegaram, largaram e tiraram a roupa, entendeu? Então, começa sem roupa de borracha. Até para você poder sentir o seu corpo com a Exato. água, né? E até mesmo para você ter galera, eu acho que para mim, né? Vou falar um pouquinho para mim. A natação, para mim, eu acho que é a modalidade mais técnica que tem, porque você tem uma questão de você sempre estar com o seu corpo esticado, então a questão de diafragma, abdômen, né? Movimento, giro de corpo, né? Braço esticado, que serve apoio, você não afundar braço. Então tem algumas questões da natação muito técnicas que não são tão habituais, né, na nossa vida, não é a gente pedalar, pegar uma bike, pedalar porque a gente já fez isso na infância ou tá no nosso dia a dia, ou sair para correr, seja atrás de um pipa, atrás de um amigo, sei lá, não, mas você já correu. Agora a questão da natação, eu também acho que se a pessoa não vem da natação, a questão das modalidades do triatlon, eu acho que é onde a gente mais sofre, onde eu mais sofri, eu acho que da galera é isso, né? E tem uma questão também, né, Carol? Quando a gente treina em piscina, né, que a maioria, né, nosso dia a dia é piscina, e quando a gente vai para águas abertas participar de uma prova, tem a questão da navegação. Sim. Que, pô, é a hora que a gente levanta a cabeça, a gente vê um mundo que na piscina a gente vê raias, né?
que dica que você daria assim pra galera em questão de navegação, treino na piscina? Sim, na piscina a gente consegue, né, treinar a respiração frontal. Quando eu estou mais próxima de chegar em prova, dentro de uma série, né, a cada 100 metros, por exemplo, na metade da piscina eu faço uma respiração frontal, pré-habituando. E eu faço fronto-lateral, que chama. Então, eu me habituei a... Primeiro eu olho, Olhar. só o olho, e daí eu já aproveito e respiro, né? Então, eu faço isso. Eu faço isso a cada um ciclo de 10 5, braçadas 10 pra saber onde você tá. braçadas, eu consigo localizar a boia. Só que também não é sempre que a gente vê a boia, né? Tem vários. O Então, sol, a cor, né? O sol, formato da boia, cor, que às vezes ela tá às vezes deitada. tem a Tem a ondulação, ondulação. então você se perde. Quando é em represa, uma dica que eu dou é você ter algumas referências fora, né? Então, às vezes tem algum... Pontos, né? Ali num pasto tem uma árvore X, você sabe que é aquela direção. A volta também, se você vai fazer um contorno, quando você volta, tem geralmente um pórtico. Então, às vezes, você não precisa olhar a boia, você consegue ver o pórtico para a saída. Quem consegue nadar na esteira tem um ritmo legal. Também tem que confiar na pessoa que está na frente, mas também sempre fazer a respiração frontal para você ver se a pessoa que está na sua frente está indo certo ou errado, né? O Carol, maior perrengue. Qual foi o maior perrengue aí em prova aí? Em Qual que prova. foi que você falou, deu zica, zoou, ferrou? Em Kona. Kona? Na verdade, em Kona eu tava com nem 20 quilômetros de bike, estourou o raio da minha roda dianteira. E aí, faz o E quê? aí eu sem falar inglês, fiquei super chateada, né? Porque eu fiquei lá esperando Alguém me ajuda, pelo a amor de ajuda Deus. externa da prova. Quebrou como? Então, Curiosidade. provavelmente na viagem, né? No Malabike, que é uma viagem bem longa, né? Com conexões. Então, e era uma roda boa, né? De um parceiro meu que emprestou a roda. E eu tava pedalando, não passei em buraco, nada. Pedalando, ela estourou o raio e entortou a roda na hora. Falei, e agora, né? Daí Faz fiquei o quê? esperando, só que aquilo mexeu bastante com a minha cabeça. Entra um... E eu tava ali em segundo na minha categoria, porque eu nadei super bem em Kona. E aí, enfim, fiquei esperando cerca de uns 15 minutos ali no ponto de apoio. A Shimano chegou, trocou. E aí segui o Mas e a restante. cabeça? Mas a Que cabeça... faz? Não, eu fiquei muito, muito abalada. Tipo, acabou com a minha prova. Na verdade, diferente do Ironman Brasil, né? Eu cheguei em Kona já bem esgotada do ano, que eu fiz muitas provas em 2019. E Kona, realmente, a ideia era terminar ali a prova. E depois que estourou meu raio, falei, só vou terminar. Daí eu tive que descer da bike umas 2 vezes. Começou o psicológico, a cabeça manda, né? Então, daí depois eu tive dor nas costas, tive tudo. Então, foi o maior perrengue, assim, mecânico, vamos dizer, mas que afetou muito meu psicológico. Se você fosse dar um significado pra Kona, o que é Kona? Quando o buraco é bem embaixo e quente. Total. Total. Kona foi, assim, a minha maior lição dentro do esporte, né? Eu que vinha acostumada a sempre liderar prova, ganhar prova. Na verdade, quando eu fui para Nice, no Mundial em setembro, a hora que eu Que é saí... do 73, o né? 70.3, a hora que eu saí, a gente tem uma visão de que a gente tem superpoderes, né? Mas quando a gente vai para fora competir, você vê que a realidade lá fora é muito diferente, que a galera realmente é muito forte. Mas Se a você gente acha- gosta e Por quê? respira... Por que você acha isso? Por exemplo, assim, quais são... E aí você não é a primeira pessoa a me falar isso. Tem um outro amigo que também, que tem nesse, ele falou, cara, quando a gente compete aqui é uma coisa, agora quando a gente vai pra fora é outra coisa. Por quê? Então, eu acho que a vivência deles no esporte já vem de Tradição. uma tradição, eles já vêm há mais tempo no esporte, os amadores, né, com quem eu competi na época, e é diferente. A hora que eu saí para correr, em Nice, as meninas, eu fiz um ciclismo muito bom lá, mas a hora que as meninas me passavam, eu estava correndo tipo, para 4:10, que já é forte. Muito. Depois de subir o Col de Vence, que uma altimetria absurda numa prova de 70.3,
E as meninas me passando, eu falei, meu Deus, e eu olhava meu Garmin, eu falei, eu tô para 4:11, 4:10, eu lembro desse 4:11. Eu falei, meu Deus, as meninas são muito diferentes, e realmente são. Carol, e você acha que isso está, além da tradição, né? Que eu acho que faz sentido, talvez a nossa história dentro do triatlon talvez seja muito recente, né? Acho que nosso símbolo talvez seja a Fernanda Keller, né? Sim. Acho que é nosso ícone aí, né? No triatlon. Mas eu acho que, tirando essa questão de tradição, você acha que a questão de fator climático, relevo, a gente, dependendo dos lugares, a gente não tem tantas serras, e por isso que você vê aí vários atletas que no Brasil que vão para fora para se preparar. Você acha que isso pode estar relacionado também com essas questões? Ah, sim, com certeza, né? Essa climatização, né? Essa troca de terrenos, você treinar específico para a prova. Você vai fazer a prova em Kona, o melhor lugar para você treinar é em Kona, né? Você vai fazer uma prova com 3.000 de altimetrias. Onde você vai subir isso aqui? Né? É difícil. Então, eu acho que eles têm uma preparação melhor, sim. É nítido. Como que é a vida de uma atleta de alta performance como você, assim, no dia a dia, sua alimentação, como que um Ironman tem vida, como que é? Não, tem vida. Total. Mas tem. É que assim, a minha vida, ela é regrada, eu gosto de rotina, né? Então, para mim, não é nada E pro sacrificante. triatlon é, né? É Total, total, né? total. Quantas horas você treina por dia, por exemplo? Eu treino em média de 3 horas por dia. Todo dia. Todo dia eu tiro um dia off, Domingo, de geralmente? domingo. Ó, coach, Carol Bilato tem day off e eu não tenho. Não, não é possível, entendeu? Eu Ó, tiro. reveja aí minha planilha, por favor. Um dayzinho off pra mim é top, hein? Ó, ela tem. Eu tiro um day off, sim, porque eu trabalho também bastante, então se eu não tirar um dia, parece que a minha semana não rende. E também é importante, né? Tô brincando com o meu coach, mas eu também tenho, eu fico no pé dele, né? Brincando com ele e tal. Mas é extremamente importante, né? Sim, Porque o day off também é um treino, né? Muita gente que sim. fala assim, ah, você não vai treinar hoje? Não, eu tô treinando. O que você tá fazendo? Nada. Descansando. Seu Descanso também é corpo, treino. descanso é muito treino, Sim, o né? descanso, o sono, né? Eu também faço acompanhamento com uma nutróloga, eu tenho minha médica que me acompanha, tenho minha fisioterapeuta, os meus treinos, né, de fortalecimento regrados, eu faço toda semana. Eu tenho meu técnico na borda da piscina, eu tenho meu técnico de ciclismo e de corrida. Então, eu gosto disso, sabe? Para mim não é nada sacrificante, mas eu encaro e eu coloco isso na minha rotina, né? Dá tudo certo. Como eu sou personal, eu monto as minhas aulas que eu dou e eu tenho um intervalo que é pro meu treino, pro meu descanso da tarde também. Eu durmo uma horinha da tarde, eu deito e durmo. Descansa, você consegue. Descanso, Esse relaxamento, entendeu? né, pro corpo. Exatamente. Porque senão não consegue, né? A conta não vai fechar. Não vai, né? E O assim, corpo não chega uma vai. hora que já é desgastante, mas ao mesmo tempo que é desgastante, eu tenho muito prazer de nadar forte, de pedalar forte, de correr forte, de fazer os meus treinos. Mas isso tem que render. E só vai render se eu conseguir descansar e encaixar isso bem na minha rotina. Se for muito, muito sacrificante, hoje não vai dar tempo de eu almoçar porque eu tenho que treinar, então tá errado. Então, daí eu vou puxando e vou encaixando na minha rotina. Então, tá tudo ok, sabe? O Carol, e como que é a questão de suplementação? É, eu tô trazendo essa questão porque eu vejo, já vi muitas vezes, vou fazer um treino de bike, aí alguém leva um gel lá e um cara fala assim, viu, toma isso aqui, meu, é top, né? E o cara nunca tomou e a pessoa nunca tomou e vai lá e toma e tal. Principalmente em dia de prova, né? Que ela, vou inventar, coisa que eu nunca fiz na vida, o cara resolve fazer isso lá no dia da prova, tá ferrado, né? Tá. A questão de suplementação, qual que é a importância disso ao longo de você fazer um treino, um pré-treino, né? Fala aí pra galera, assim, a importância dessa questão de suplementar, você tá preparado para um Sim, treino. né? Eu tenho esse acompanhamento com uma nutróloga, então eu faço
até mais de 2 vezes no ano, né, exames para acompanhar como que tá, né, todos os meus minerais, as vitaminas, questão de inflamação também, né, muscular. Então a minha nutróloga, ela calcula tudo de acordo com o meu peso, de acordo com quantas calorias eu gasto, quanto que eu tenho de desidratação, quanto que eu tenho que repor dos eletrólitos, né? Então, eu treino, por exemplo, o ciclismo e a corrida entre 10h30 e 2 da tarde. Então, eu tenho um desgaste muito grande por causa do sol, né? Radicais livres aí. Vai embora. Então, eu preciso repor isso, mas também não é na hora que eu tô treinando. Eu tenho que repor de manhã, já tomar 1,5 litro de água antes do meu treino. Não Não é adianta, aquilo na hora, né? não adianta tomar um Vou litro e tomar meio na hora. pedalando, Vai, né? sim. Então eu tenho que repor os meus eletrólitos também antes. Eu tenho que dormir e jantar bem, né? Então é tudo. Se eu não jantar bem, eu não vou render no meu treino das 10 da manhã. Se eu não repor com a cápsula de sal, magnésio, sódio, né? Que ela também coloca no gel. Dá para manipular também. Hoje a farmácia de manipulação tem feito bastante coisas específicas para você, né? E não é o mesmo que eu tomo que vai dar certo para você. Exato, por isso que eu acho que é a importância de Então você é estar super, acompanhado, né? exato. Você saber o que você pode tomar de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu corpo, né? O que você Sim, precisa. Então a gente até agora está testando alguns carboidratos, outras variações, né, de carboidratos, a palatinose. Eu estou incluindo aí, a gente está testando agora, para quando eu chegar na minha prova-alvo em maio, tá tudo Iron, certo. Vamos, né? vamos, né? Estaremos juntos lá. E aí, e também Não tem eu competindo, tá? Eu estarei com a Dinamo junto com ela lá. a questão gastrointestinal, você tem que ver se dá certo. Às vezes você toma um gel que não vai cair bem, então você pode substituir por uma bala, né, as gominhas. Então, mas tudo isso tem que ser testado antes da prova. E uma dica também que eu dou é você separar tudo um dia antes, sabe? Eu separo tudo quando eu vou para viagem, para prova, eu já levo tudo para não correr risco, sabe? Porque às vezes você erra aí, É. né? E é ruim, né? Ô Carol, e qual das 3 modalidades aí dentro do triatlon, qual que é que você olha e você se identifica mais e você fala, cara, aqui eu navego, aqui é minha praia, aqui ninguém Nossa, ganha de mim. todo mundo pergunta isso e eu nunca sei dar uma resposta fechada, assim, certa. Cara, eu gosto demais de nadar, eu gosto demais de pedalar depois de nadar, eu gosto de correr depois de pedalar. Ou seja, vamos que vamos que a gente Mas tá. assim, hoje quando eu comecei, né, no triatlon, nunca imaginei chegar, né, aqui com você, ter essas oportunidades, né? Estou muito feliz de estar hoje conquistando isso, esse espaço, né? A gente também tá com você aqui, é sensacional. Mas assim, o meu técnico, né? O Brau, que é meu noivo também, ele vem do ciclismo, né? Então eu vivo muito o ciclismo com ele, né? Então a gente pedala muito junto, ele compete, né? No Master, ele foi técnico de uma equipe que ganhou títulos no Brasil inteiro. E eu sempre tive essa paixão pelo ciclismo. E esse ano eu fui convidada, né, contratada aí por uma equipe profissional para correr ciclismo. Então vamos dizer assim que hoje o ciclismo ele tem mais minha paixão, assim, E foi essas por provas essa recentes aí que oportunidade. teve? Foi. Conta dessa prova aí. Então Como foi os desafios? Tipo, a meta era tal. é totalmente diferente do triatlon. Esquece triatlon. Ciclismo é uma coisa, triatlon é outra. O pedal no triatlon é diferente do ciclismo, de prova de ciclismo, né? Hoje eu vou, esse ano inteiro, a temporada de 2023, eu vou correr pela equipe Santos Fupes, né? Que, da Prefeitura de Santos. Então nós temos uma equipe de 5 meninas e eu fui contratada para trabalhar junto com essas meninas, né? E no ciclismo a gente trabalha em equipe, a gente entra para uma prova, já tem uma atleta que vai ganhar a prova, né? Que a meta é uma atleta ganhar. Então, se nós estivermos em 5, a gente vai trabalhar para uma estar no pódio, né? Então é um trabalho diferente. Eu sou mais passista, né? Eu consigo levar mais tempo, tenho mais resistência, não sprinto. Então eu tenho que saber o momento certo de, às vezes, atacar, segurar um pelotão
Então, é uma experiência nova. Eu fiz uma prova agora em Ilha Comprida, o torneio de verão, que eu já tinha feito há um ano atrás, mas eu fiz sozinha a prova, né? Agora eu fiz com a Tainá. Então, antes da prova começar, a gente monta uma estratégia. E vamos colocar isso em prática. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A Tainá, que já é experiente, já está há 14 anos no ciclismo, ela foi me orientando. Carol, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Só que no ciclismo acontece coisas muito rápidas e você tem que agir. Você tem que olhar, não dá tempo de pensar, você já tem que agir. Já tá lá dentro, né? Puf, é automático. Então, foram 3 dias de prova, vários erros na prova. A sorte que a gente tinha força ali para, né, recuperar. E com a prática, né? Quanto mais provas você vai fazendo em equipe, mais você entrosa com a galera que está ali competindo, o pelotão. Então, você tem que estar totalmente atento, você tem que saber se colocar no meio, é uma bike grudada na outra. Então, é uma experiência... Cola alguns toquezinhos? Cola, ou na curva você dá umas... Você tem que clipado, se posicionar. Né? Não, preso, né? Não, assim, né? Então, você precisa ficar, assim, 100%, né? E quando você tá em equipe, você tem uma responsabilidade maior, né? Sem dúvida. E isso, nossa, eu tô mega animada. Já temos... Curtiu? Demais. A gente já tem mais 2 provas agora em março. Eu vou fazer o Campeonato Brasileiro também. Então, eu vou competir a prova de crono. Conta com a Dinamo, hein? Ah, sim. Conta com a Dinamo. Vou competir o brasileiro em junho, um mês depois do Ironman, em junho. Então, eu tô bem animada, tô treinando bastante. E, assim, tem alguns treinos específicos, mas nada que vai fugir muito, né? Porque eu já tenho essa base, né, que o triatlon me deu. E, então, o ciclismo tá bem... Qual que é o maior aprendizado que o esporte trouxe na sua vida, assim? Que você fala, puta, isso foi um presente que o esporte me deu, qual? Eu acredito que, assim, a disciplina de... Não só... Tudo que eu coloco dentro do esporte, né? Nos meus treinos, na minha rotina alimentar, eu tento levar para minha vida profissional e para minha vida pessoal. E hoje eu tô super tranquila, sabe? Meu negócio tá andando na academia, né? Minha família tá bem, minha relação também tá bem. Então, assim, eu acho que essa disciplina da gente ter esse controle de tudo, assim, e levar isso naturalmente, acho que foi isso que o esporte... Eu levei tudo isso para minha vida pessoal. Então, hoje, tudo que eu encaro... Hoje eu sei também falar não, sabe? Quando eu pego alguma coisa, né, para fazer, eu entrego 100%. Né? Então, vou pegar para fazer, então eu vou me dedicar a isso. Né? E hoje eu consigo transferir isso para minha vida profissional, para minha vida pessoal. Então, eu acho que é essa disciplina mesmo de agarrar alguma coisa e fazer 100%. De não se perder no meio do caminho. Eu acho que o esporte ele é transformador, né? Sim. Através do esporte a gente consegue tirar vários aprendizados, vários entendimentos, a gente se entender, né? No triatlon específico, é uma conexão da gente com a gente mesmo, né? A gente entender os nossos limites, a gente também aprender a falar não para algumas coisas, né? Porque não dá, né? E a gente tem que entender esse não dá, né? Eu acho que essa é a magia do esporte, né? Essa transformação que traz, né? Sim. E às vezes a gente vê muita gente falar, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Mas se a gente não tiver ação, o sonho vai ficar por aí, né? Então, só querer, né? A gente também não pode querer fazer tudo, né? Então, tudo que a gente pegar para fazer, vamos fazer bem feito, né? Vamos entregar 100%. Então, é agir, né? Igual você tá aqui. Quanta coisa você tá por trás para isso acontecer? Tá agindo, né? A gente tem que ser proativo, tem que fazer acontecer. Então, não é só a gente sonhar, né? A gente tem que realmente querer e fazer, agir, né? Carol, e fala um pouquinho da assessoria, o que vocês fazem lá, como que a galera acha vocês? Conta aí pro pessoal. Em 2019 eu comecei a trabalhar por conta, abri minha assessoria de corrida,
né? Então eu tenho os meus alunos lá de Limeira, trabalho também com planilha de corrida, tenho bastante gente que a maioria começou, hoje já está. Esse ano tenho 3 alunos que vão correr maratona, Olha, então a gente já está evoluindo degrau a degrau, né? Então é bem legal. Eu trabalho com aplicativo, então quem quiser conhecer um pouquinho da assessoria de corrida, é Bilato Training, é só me chamar lá no Instagram que eu passo todas as coordenadas. E eu também trabalho como personal. Eu tenho meu estúdio dentro da Academia Aquação, que é a Academia do Brau. Então eu atendo os meus alunos de maneira personalizada, cada um com um objetivo. A maioria faz alguma prática esportiva, né? Então a gente faz todo um trabalho de fortalecimento lá. Tá bem bacana. que legal. Tô bem realizada lá. Os meus alunos estão comigo fazem mais desde quando eu comecei, né? Na pandemia, na verdade eu ia inaugurar meu estúdio, aí teve a pandemia, né? Mas eu comecei a atender esses alunos em casa, eles estão comigo até hoje. E Até da pandemia, Carol, eu acho que, cara, pra mim foi, lógico que tem os lados, tem o lado negativo, né? Tem as coisas negativas. Mas na minha balança, em termos profissionais, né, de crescimento profissional, a minha balança é o mais pesa para coisas mais positivas. Em que sentido? Eu acho que a pandemia, ela fez tanto eu como empresário, ou eu como triatleta, eu como esportista, eu como pessoa, ela forçou a gente ter que pensar de forma diferente, a gente se reinventar, a gente olhar e até olhar para coisas que a gente não achava que era importante, e ela faz uma conexão total com a nossa vida, de relacionamento de pessoas, de família, né? Que a gente viu a quantidade de mortes que a gente teve e a gente começou a olhar para algumas coisas e falar, cara, puta, eu preciso ligar para essa pessoa, eu preciso falar para isso. E eu acho que essa transformação que a pandemia trouxe para o mercado, a gente olhando para as coisas positivas, né? Olhar para isso como aprendizado e a gente vê a evolução de tantas coisas que a gente nunca imaginou que fossem possíveis de serem feitas, que acho que as pessoas que souberam navegar nessa onda, né? Olhando para o lado positivo, tirou tanto aprendizado, aprendeu tanta coisa, né, cara? Evoluiu tanto, que houve até uma transformação, né? Como que vocês olharam para isso? Como que vocês sentiram isso na academia, tendo principalmente a academia que é aberta, né? Tipo, tem lá professor, tal, né? Como que foi passar por isso daí? Eu fui recentemente lá, né? sim, Academia, assim, cara, o lugar é top. Fui conhecer mês atrás. Puta estrutura, equipamentos, o Brau. Brau, você tá me devendo uma visita. Você vai vir aqui, viu, Brau? Você não vai escapar de mim, não. Enfim, como que foi isso aí? foi bem difícil porque a gente ficou muito tempo fechado, né? O Brau na época estava com mais de 20 funcionários, 800 alunos inscritos, então foi bem intenso, assim, né? E não tinha realmente o que fazer, né? Então a gente só foi jogando contrato para frente. Eu, como personal, eu consegui atender meus alunos, alguns que permitiam ir nas casas, depois que já ficou um pouquinho mais tranquilo, mas no retorno teve que fazer muita adaptação na academia, separar equipamento, toda a questão da higienização, de álcool, de cobrar máscara, de gente que não queria usar máscara. Porque era algo novo, né? A gente via essa Exato. questão de máscara no Oriente Médio, né? Ou lá no Japão, né? China, tal. Você olhava e falava assim, nossa, Jesus. Aí vem pra cá, parecia um alienígena, né? A gente tinha a impressão de estar andando com máscara e, oi, eu sou um alienígena, né? Então essa mudança cultural Sim, é a questão da inevitável. piscina também, tinha muito estudo que comprovava, depois falava que não era nada daquilo, que o cloro matava o vírus, que depois não matava. Então, a gente tem a piscina semiolímpica, são 7 raias, né? Geralmente eram 3, 4 alunos por raia. Só podia ficar um aluno, e aí era um de um lado, um do outro, né? 2 alunos por raia, mas não podiam se encontrar na borda. Então, teve que fazer toda uma logística na academia, agendamento de aula,
E às vezes o aluno não entende muito, né? Então, para o empresário ali, foi bem difícil. Agora que a gente está conseguindo retomar o prejuízo, assim, de toda a questão da pandemia. Mas muitos hábitos ficaram, isso foi bom, né? Mas tá inativa, né? Isso que é legal, né? Tá aí bombando, né? Sim, bombando. Depois, quando tudo voltou, né, normalizou, a gente viu muita gente procurando atividade física, porque, né, quem tinha uma vida mais saudável contraiu o vírus, mas passou ileso, né, teve menos sequelas. Os idosos, todos voltaram para a academia. Então, teve um olhar mais atento para a saúde, né, para nossa área. Isso foi bom depois da pandemia, né? Ô Carol, e vocês têm sentido lá, pô, no triatlon a gente vê, né, que tem categoria, tem várias categorias, né? Que a gente às vezes acha que, até 40 anos, pô, a gente vê lá mais 50, 60, né, cara? Galera que você fala, cara, né? E a gente tem, e hoje é notório, né? A galera tem tido uma preocupação maior com a qualidade de vida, né? Uma preocupação nesse sentido de a gente fazer uma atividade física, a longevidade nossa tá maior, né? A gente tá falando hoje de 100 anos, 100 e Sim. poucos anos, né? Essa galera hoje, mais idade, ela vai lá na academia, ela procura mais que tipo de coisa, assim, uma esteira, que essa Então, galera vai lá? como a gente tem a natação e a hidroginástica, o público acima de 50, vamos dizer assim, era só meio líquido. Que a gente tem aquabike, tem a hidroterapia, Aquabike? Que tem, top. tem um funcional na água. Só que eles ficavam só ali. E a gente foi levando eles para musculação, né? Fazer com que aquele aluno acima de 50, 60, 70 anos, eles entendesse que a prática da musculação ia ajudar, né? Porque eles já não têm massa magra, né? Então, uma aula que ele faz ali depois da hidro ia ajudar. E hoje tá bombando. O Brau contratou uns meninos assim, nossa, nota Top. 10, que estão trabalhando na musculação e que cativaram a nossa turma que era só da hidro e que agora estão na musculação. Então, assim, esteira e bike não. É mais a hidroginástica que bomba e a musculação. Que A top. gente tá com um público, a gente tem um público acima de 60 anos bem ativo Fantástico, lá. né, cara? Esse Tem aluno que movimento vai é de top. manhã, faz hidro de manhã, depois volta a fazer hidro à tarde e fica na musculação. Faço o dia inteiro lá. Passa o dia inteiro na academia. Coisa que provavelmente alguns anos atrás nem sonhou em Não, fazer, né? imagina. Não fazia parte da vida deles. E Daí eles criam muito vínculo ali na academia, né? vira uma tribo Vira, também. vira. É muito, muito legal. É muito gratificante também. Ô Carol, e como que o vinho surgiu na sua vida aí? Conta aí uma história. O Brau te pediu em namoro aí com vinho, como foi? Que nada, ó. Mas assim, eu não bebo, né, assim, e a única coisa que eu bebo é vinho, né? Porque eu gosto desse sabor, desse momento. Eu acho que o vinho, a gente sempre senta para tomar um vinho porque a gente vai ter um papo legal, a gente vai celebrar alguma coisa, né? Então são momentos especiais que a gente abre uma garrafa de vinho, né? Então, ele surgiu assim, amanhã a gente vai fazer um treino assim, vamos tomar um vinho? Então vai fazer uma macarronada. Vamos abrir um vinho? Legal. Então são esses momentos que dão prazer na gente, ou pré ou Sim. pós algum evento, né? E é Que a gente total está sempre conexão. ativo. Essa conexão é fantástica, né? Porque o vinho, o vinho é uma bebida que ela tá muito presente e se conecta muito com esse tipo de momento, né? Sim. Seja um momento especial, seja a comemoração de algo que você falou, cara, pá, consegui, vamos comemorar, vamos né? comemorar. E é uma bebida fina, né? Eu falo assim, a fotografia do vinho numa mesa, né? Se a gente tiver um prato aqui com uma taça de vinho, a gente tirar essa foto, a gente tem um entendimento. Se a gente tirar essa taça de vinho e colocar qualquer outro tipo de bebida na mesma foto, Não a vou- narrativa é outra. Né? Exato, você vai sair para fazer um pedal no sábado, você vai fazer uma macarronada, um prato mais elaborado, você não vai tomar uma cerveja. Vai colocar lá e falar assim, pô, vai encher Não, a você cara. vai tomar um vinho, né? lógico. E Tem ele essa combina, conquista. né? Ele combina com
com esses momentos. Uma história romântica aí com vinho. Tem? Brau! Olha, na verdade, quando eu fui para Paris, depois de Nice, nós abrimos uma garrafa embaixo da torre. Olha Acho que foi o momento mais romântico. Lembra aí. que vinho que era ou não? Não. Lembra da vou uva? Lembrar. Não. Não? Não vou lembrar. Acho que o momento foi mais assim, né? Foi. E eu falo aí para outras pessoas que passaram aqui no podcast, né? A dificuldade que a gente tem, ou os critérios que a gente acaba utilizando quando a gente tem esse momento de a gente vai lá e escolher uma garrafa de vinho. Porque você entra em lugares para você comprar uma garrafa de vinho e você vê assim 5 mil, 10 mil rótulos de vinho, né? Você fala, cara, mas eu só preciso de uma garrafa, né? Como que eu vou escolher uma garrafa? E 99% das pessoas acabam fazendo um filtro que é normal, tem crítica nenhuma em relação a isso, mas o país, vou pegar um vinho da França e estou disposto a pagar R$100. E aí a pessoa vai lá procurando as etiquetinhas aos R$100, pega a garrafa de vinho na mão, olha para a garrafa e fala, pô, bonito, e leva o rótulo embora. Mas não sabe o que ela está levando como um produto, né? E quando eu criei a Dynami, né, pensei nisso. Então, desses 5 mil rótulos, a gente trouxe 21 vinhos selecionados, né, que eu usei com a narrativa de associar a uva com a principal característica da prova, trazer para os rótulos uma identidade desse momento marcante, né, esse momento histórico. Então, Kona, Nice, né, ele está numa categoria nossa que a gente chama de memoráveis. Pô, você ir pra Kona, cara, é memorável, né? Você ir pra Nice, cara, sabe, puta, fui pra Nice, né? E aí a ideia foi trazer esse sentimento, essa lembrança pra garrafa, para que você possa levar para casa e você falar assim, cara, não é um vinho meu, Ilan, não é meio da Dina, não, é meu, cara, esse vinho aqui, Ilan, não é seu, cara, Kona é meu, né? Nice é meu, eu tava lá, né, tipo, é isso aqui, né? Me representa, né? Te representa, E essa narrativa toda que a gente criou, que a gente quis trazer, e quando eu te liguei, falei, Carol, tô com um projeto assim, fiz isso e tal, e você falou, Ilan, qual que foi esse sentimento? Você falou assim, puta, cara, esse cara é maluco, criou uma identidade e falou, cara, esse é um vinho que tá conectado comigo, né? Esse projeto conectado comigo. Não, total. A princípio, né, quando a Lari me chamou, eu falei, mas o que ele vai fazer, né? Cara, eu falei... foi a mesma coisa quando eu falei que eu ia fazer o Ironman. Nossa, Carol, você é louca, você vai fazer um Ironman, você vai nadar tudo isso, pedalar tudo isso, correr tudo isso. E eu tive essa ideia, eu falei, nossa, eu não acredito que ele vai criar 21 tipos de vinho ligado ao esporte. Aí você fica na dúvida, será que o público... Aí você começa a ver, pô, eu também tomo um vinhozinho assim, assado. E aí eu falei, será que vai dar certo, né? Que ideia, né? A ideia é muito boa. A gente fica assim, putz, a ideia é muito boa, mas e aí? A gente vai ter que agir aí para levar isso para o meio. E o meio é o quê? É prova, esse podcast que a gente está gravando, para a pessoa conhecer e se identificar. Porque eu comecei a ver os rótulos, você foi me mandando, falei, não é possível. O vinho de Kona, pô, eu quero uma garrafa dessa. Né? Sou eu, né? Meu. Aí você vai vendo, que nem agora, hoje você abriu o do ciclismo. Nossa, tem tudo a ver comigo, né? Aí você já fica pensando, na hora que eu for num jantar com os amigos, né, que são ciclistas. Imagina eu levar um vinho desse, a história que a gente vai criar ali. É isso aí. Né? Então, a primeira ideia que eu tive foi isso. Gente, que doideira, o cara vai ser... Mas para ele fazer isso, ele tá muito certo. Porque ele não vai dar um tiro no escuro, né? Ele sabe que isso vai ser levado a sério e eu fiquei muito feliz de poder fazer parte, né? Porque aí a gente vai vendo que a gente tem realmente tudo a ver, né? O meio social que a gente vive, que realmente todo mundo toma vinho, todo mundo faz um pré, depois faz um pós. Taça de vinho na mão, olha, no backstage, ó. Toda a galera aí tomando aí. E aí faz um pré, faz um pós e combina com vinho. Carol, mas que legal
ouvir de você isso, porque a ideia do projeto era essa mesmo, é levar isso, tudo que você acabou de me falar, a ideia era essa mesma, as pessoas se identificarem com algo, Sim. sabe? E, meu, tem muita alma nesses vinhos, tem muito conhecimento, tem muito coração, tem muito cuidado. As barricas que a gente utilizou, o cuidado com, né, com o desenho dos rótulos, o próprio produto, né, a formação do produto, para levar isso para as pessoas assim, a pessoa pegar uma garrafa do Dromas na mão, um ciclista olhar e falar assim, cara, sou eu aqui, né? Puta, Exatamente. eu tô aqui, né? E ela, a hora que ela tomar, ela degustar esse vinho, ela fala assim, cara, top. E hoje na academia, eu dando aula, meu aluno falou, Carol, que são aqueles vinhos, sabe? Não, a galera tá louca, assim, Um quando outro vai, amigo onde meu que eu também que compro? tem adega, que é apaixonado por vinho, ele ficou mais de meia hora vendo os rótulos, rótulo por rótulo, e ampliava, que foi acho que no primeiro PDF que você me mandou. E ele via, falou, não, esse cara gosta muito do esporte. Não, ele gosta de maratona aquática, ele é nadador. E cada vinho ele ia tentando imaginar quem é você. Ele quer, mas quem que é Quem esse que é esse cara? cara? Não acredito Que que ele esse tá cara fazendo faz? isso. E isso deixa a gente curioso, né? Porque a gente vai querer conhecer tudo. Que bom, né? Né? Essa é a ideia, né? Exato. Essa é a ideia. Galera, Carol Bilato hoje aqui comigo. Carol, brigadaço. Antes disso, produção, cadê o vinho dela, por favor? Trouxe esse vinho que a gente tá tomando, queria te dar de presente. Obrigada. Então, aquele jantar com os ciclistas Olha lá, que tá você aqui, ó, comentou, já. tá aí pro pessoal Obrigada, Ilan. provar, experimentar. Obrigado demais de você Eu ter que vindo agradeço, aqui. nossa. Outra triatleta, mulher, Ironman, cara, força feminina, puta penetração no esporte, que é sensacional, né? Não só no mundo profissional, no empresarial, corporativo, mas o esporte. Vão assistir uma prova de triatlon, de um Ironman, um Iron 70x3, ou qualquer outro tipo de prova, para sentir essa energia que o esporte entrega, né? Que a gente vai, que a gente dedica. Carol Bilato. Até quem não gosta Obrigado de de você ter esporte, vindo a hora aqui. que assistir uma prova de triatlo, Vai virar triatleta. com a Dina me patrocinando ainda lá, é muito legal a gente poder vestir essa camisa. Ilan, eu acho que você está abrindo portas aí para um mundo que o conhecimento, né, igual a gente falou, né, conhecimento do vinho que você tem, que você vai levar para a gente dentro do esporte ainda, nossa, é muito, engrandece muito a gente. Eu fico muito feliz de participar desse projeto. Conte comigo. Tô Não, já vestindo tá. essa camisa, assim, Já tá. integral, 100% aqui com vocês. É isso aí. Prazer o nosso, né? Fechou, galera? Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Carol Bilato aqui comigo hoje. Fiquem atentos, acompanhem a gente, porque o vinho do próximo convidado já está aqui. Espero que vocês tenham gostado e conto com vocês na próxima, hein?